Eu venho apresentar o pregador convidado, o Pablo. Nós pedimos a um amigo dele para fazer um texto a apresentá-lo, o pastor da nossa igreja, o pastor Daniel. Portanto, eu vou passar a ler o que o pastor escreveu. O Pablo é um palhaço, literalmente falando, e é também pastor. Podia dizer também que é engenheiro, mas Deus usa-o em outras áreas e engenheiro não começa com P. O A é de amigo, dos mais preciosos que tenho, dos mais altos também. Mas também é de atento. O B é de bondoso. O Pablo não é apenas alto, ele é grande em bondade. Ele é um servo disponível para te ajudar a chegar a lugares altos e te carregar quando estás em baixo. Ele não é bruto, é forte. É verdade. E é B de brasileiro. O Pablo é do Rio. O L é de lindo, pelo menos aos olhos da sua esposa, a Thaís, que serve ao lado dele e é palhaça como ele, mas mais pequena. Finalmente o O de ouvinte e ovelha. O Pablo é alguém com quem gosto de conversar, ele é bom a aconselhar, mas sem dúvida é muito bom a ouvir. Privilégio ser pastor dele no passado e então, tal como hoje, ser pastoreado também por ele. Bem-vindo. Bom dia. Confesso que fiquei mais preocupado. Mas depois de ouvir a participação aqui, a minha apresentação, nem sei se sou isso tudo, pá. Alto sim. Já que tantas palavras com P começaram por me definir, privilégio estar aqui essa manhã. É mesmo bom. Permita-me começar por agradecer a cada um de vocês, mas em especial o pastor Daniel Lopes, por ceder o púlpito, ao fim e ao cabo. Os irmãos já devem saber disso. Aqui é o lugar de eleição dele, é onde ele gosta de estar. E tirá-lo daqui tem que ser mesmo com umas férias forçadas, por isso. Eu agradeço. Agradeço também à Sofia e ao Departamento de Juventude por lançarem-me então esse desafio. Trago também um abraço apertado da Igreja Batista de Alcobaça. Lá temos servido já há cerca de um ano, mais um bocadinho, ao pastor Alberto Carneiro e também àquela comunidade local. E eles mandam também um forte abraço a essa igreja. Eu confesso que quando lançaram-me o desafio e me disseram a temática do mês, eu fiquei um bocadinho preocupado. Sabem aquelas pessoas que gostam de andar quilómetros e quilómetros? Aquelas pessoas que não conseguem ficar paradas, que gostam de ir ao ginásio e assim? Não sou eu. Não. A verdade é que o meu exercício favorito, o meu desporto favorito, por assim dizer, é levantamento de garfos e copos. Eu não sou desse tipo. A última vez que eu fui para uma caminhada com a igreja, ainda foi no Brasil, e eu me lembro que eu fiquei de carro atrás a apanhar os irmãos que iam ficando para trás no meio do caminho e levando até o sítio onde devíamos ir. Achei melhor do que estar a caminhar tantos quilómetros com o pessoal. Mas também confesso que fiquei um bocadinho aliviado. Quando me disseram o texto proposto, fiquei mais tranquilo. Porque escolheram um texto onde o Senhor Jesus vai caminhar já depois de morto e ressurreto. Então, se é para caminhar, que seja num corpo novo. eu acho que eu tenho alguma chance para caminhar assim. Mas, fora de brincadeiras, eu confesso que o texto que os irmãos escolheram, das 11 aparições que Jesus tem depois de ressurreto, é uma das que mais me chama a atenção. Estamos a falar, obviamente, do passeio que Jesus deu, da caminhada com aqueles discípulos a caminho de Emaús. Está lá em Lucas 24, já agora os irmãos se quiserem ir abrindo para adiantar o processo, Lucas capítulo 24. Jesus vai fazer uma caminhada com aqueles discípulos e a verdade é que para mim
coube um pequenino trecho. Acho que por saberem que eu não gosto de andar. Ficou mesmo só um versículo, é o versículo 29. Lucas, capítulo 24, versículo 29. Eu vou ler aqui na tradução que tenho em mãos, Almeida século 21. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde, e o dia está terminado. Então, entrou para ficar com eles. Vamos orar. Deus e Pai, eis aqui um pequenino trecho da Tua palavra lida. Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor me use a mim para falar a essa igreja nessa manhã. Eu te peço, Senhor, que não seja a minha incapacidade humana limitador para aquilo que Tu queres fazer nesse lugar. Fala conosco, fala através de mim, em nome de Jesus. Amém. Ok, estamos então a falar desse passeio de Jesus a caminho de Emaús. E permita-me, antes de olharmos para esse verso com olhos de ver, fazer assim como fiz na caminhada da antiga igreja e acompanhar aqueles irmãos que foram ficando para trás. Aqueles que se calhar não assistiram até aqui às outras mensagens que passaram, e dizer-vos o contexto que nos traz, então, até o versículo 29. Se os irmãos olharem para as vossas Bíblias, no início do capítulo 24, os irmãos vão ver que Jesus ressuscita. As mulheres vão até o túmulo para tratar do corpo, e ao chegar lá elas têm uma surpresa. A pedra está removida, Jesus já não está lá, e entretanto elas veem dois anjos que dizem que Jesus ressuscitou. Aquelas mulheres voltam aonde estavam os discípulos reunidos, contam a eles o que tinha se passado. Os discípulos acharam que elas estavam meio malucas. Isso não fazia sentido. Entretanto, Pedro levanta-se a correr, vai ter com Jesus. Ao fim e ao cabo, a ideia dele era essa. Chega no túmulo, vê tudo como elas disseram. Entretanto, ele não encontra o mestre. E de repente o texto vai mudar. Vai dar uma guinada, quase que como nos filmes de Hollywood, onde estamos a ver uma cena de ação, daquelas bem impactantes, e de repente tem um fade out e corta a cena para outros personagens em outro sítio, quase que para acalmar um bocadinho os espectadores, e vamos ver dois tipos, ou melhor, dois discípulos. Não eram dos mais conhecidos, não era Pedro, Tiago nem João. A verdade é que eles nem faziam parte dos 12 apóstolos. Um deles nós nem sabemos como se chamava, e o outro é um tal de Cleopas. Antes, nós não tínhamos ouvido falar deles. A seguir, nós também não vamos ouvir falar deles. Mas não vale a pena nós olharmos para esse corte que a Bíblia dá, levando para eles como se fosse uma história secundária e com menos importância. A verdade é que o pastor Daniel já referiu isso na primeira semana, e eu faço questão então de voltar a dizer. Lucas vai dar mais importância, por assim dizer, ele vai gastar mais versículos a falar sobre essa caminhada do que o restante do capítulo. E estamos a falar de temas que nós consideramos centrais: a ressurreição de Jesus e a sua ascensão aos céus. Mas entretanto ele gasta mais tinta e papiro, por assim dizer, a escrever sobre esses dois e sobre essa caminhada. Há de ser alguma coisa importante. Nós temos que olhar para isso com olhos de ver. E se os irmãos tentarem acompanhar-me a mim, eu dizia hoje na classe dos jovens, eu gosto de tentar observar, imaginar aquilo que eu estou a ler. E se os irmãos tentarem fazer esse exercício comigo, vamos tentar nos colocar no lugar desses dois homens. Eles seguiam a Jesus. Eles andavam com Jesus passo a passo. Sim, eles não eram dos mais famosos, mas eles certamente largaram as suas famílias, a sua casa, por assim dizer, e foram caminhar com Jesus, foram aprender com o Mestre. Entretanto, aquele que para eles era a sua esperança, o seu libertador, o seu Salvador e Senhor, na sexta-feira é preso, julgado, açoitado, morto e sepultado.
As esperanças deles já não existiam. Eles estavam mesmo em baixa. Como é possível? Como é possível? O mestre morreu. O sábado se inicia e com ele o sabá. Eles não podem andar mais do que 1 milha. Eles estão ali presos naquele lugar. Eu consigo imaginar a agonia que eles deviam estar a sentir. Eu não sei como é convosco, mas comigo eu só quero ir para outro sítio. Eu quero espairecer um bocadinho, respirar novos ares. Quando as coisas apertam, eu só quero mudar um pouco de ambiente. Eles nem podiam fazer isso. Conseguem imaginar que sábado angustiante deve ter sido? O domingo começa. As mulheres, entretanto, dão uma saída enquanto eles estão a preparar as malas. Quando as mulheres voltam, vêm com os disparates, a dizer que Jesus tinha ressuscitado e apareceram 2 anjos. Não, nós sabemos o que aconteceu, nós vimos Jesus crucificado. Pedro vai até lá e Pedro não vê Jesus. Ele vê tudo como elas disseram, mas não vê Jesus. Aqueles homens já não queriam saber mais de nada. O seu espírito estava em frangalhos. Aqueles homens só queriam ir embora. E eles começam a sua caminhada para Emaús. O lugar da água quente, já foi dito. Um outro ambiente. Eles iam respirar novos ares e começam a ir. E eu consigo imaginar como foi o ambiente daquela caminhada. Não sei se os irmãos conseguem me acompanhar nisso, mas eu consigo ver aqueles 2 andarem lado a lado, quase que depressivos, com tudo aquilo que tinha se passado. Entretanto, um deles, lá pelo versículo 14, vai romper o silêncio e vai falar de Jesus, falar sobre o que havia acontecido, falar sobre como eles já não podiam caminhar com Jesus e ir até Ele. E no versículo 15, nós vamos ver algo surpreendente. Eles já não podem caminhar com Jesus, mas o próprio Jesus vem caminhar com eles. Jesus aparece na história, assim, do nada. Porque eles estavam a falar dele, porque eles estavam a precisar dele. Jesus aparece. E quando eu vejo isso acontecer, eu me lembro que a morte de Jesus em nada alterou a validade das suas promessas. A morte de Jesus em nada alterou a validade das suas promessas. Ele havia prometido que onde houvesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. Aqueles 2 estavam a caminhar, começam a falar de Jesus, precisavam dele e ele aparece. Fantástico. Jesus aparece no meio deles. Começa a meter conversa. Começa a perguntar o que se passa. E de repente, eles lá pelo verso 17 vão contando tudo aquilo que se passava. Os seus medos, as suas frustrações. Falam daquilo que se passou, da sua insegurança, daquilo que os entristecia. Jesus pacientemente vai ouvindo. Ele ouve aqueles 2 a falarem e falarem, até que no versículo 25, Jesus não aguenta mais ficar calado. Ele para aquilo tudo e vai dizer a eles algo que eles não queriam ouvir. Vai-lhes dar nas orelhas. Ele disse: ó nécios, tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Em outras palavras, o que Jesus está aqui a dizer é: como vocês conseguem ser tão lentos? Como é possível? Como é possível? Vocês conhecem a palavra, vocês andaram comigo, mas ele não disse essa parte. Vocês andaram com o mestre, vocês ouviram tudo, vocês conhecem. Como é possível que vocês ainda não acreditem? Como é possível? Depois de tanto tempo. Eu confesso que quando li esse texto a primeira vez, eu tive o mesmo sentimento de Jesus. Como é possível? Seus totós, permitam-me a expressão. Como é possível? Mas sabem,
ao olhar para a minha vida, eu percebi que eu também faço como eles. Eu também sou muito rápido em dizer que Jesus é a minha esperança. Jesus é a minha rocha e o meu libertador. Em Jesus é que eu confio. Quando o mar se levanta e o trovão ruge, seguro estou na tempestade. Mas quando de facto as coisas apertam lá em casa, quando o carro avaria, quando a doença vem, eu me esqueço daquilo que eu andava a pregar. Eu por um momento me esqueço de que eu posso pôr a minha confiança em Jesus e que a sua vontade é sim boa, perfeita e agradável, apesar do que eu esteja a sentir. E eu percebo que aqueles discípulos estavam ali a passar. Eu percebo. E a verdade é que Jesus vai dar a eles uma solução, que é a mesma que vale para mim e para ti. A solução para a nossa incredulidade é estudarmos a palavra. É falarmos da palavra. É partilharmos a palavra. E no versículo 27, Jesus vai lembrá-los de todas as verdades bíblicas que eles haviam esquecido até aqui. Ele vai falar com eles um bocado sobre aquilo que eles já sabiam, mas se tinham esquecido. Chegamos finalmente ao versículo 28. Eles chegaram a Emaús. E aqueles que têm melhor forma física, foi aqui que pararam a caminhada na semana passada. Quando eles chegam a Emaús, na verdade nós não chegamos ao final da nossa caminhada. Permita-me, só estamos ao meio. É mesmo o meio, e isso se calhar vai causar alguma confusão a vós, porque se eles chegaram a Emaús e era para onde eles estavam a ir, como é que é possível ser um meio? Dando um breve spoiler do que vai acontecer, essa é uma viagem de ida e volta. Eles vão a Emaús e vão acabar por voltar a Jerusalém. Mas isso eu deixo para os próximos pregadores. Eu vou falar mesmo só do versículo 29. A verdade é que nós vamos olhar para o texto e vamos ver que eles chegaram aonde queriam estar. E Jesus, no final do versículo 28, fez como quem ia seguir adiante. Ele já tinha os animado. Ele já tinha falado com eles e eles chegaram aonde eles queriam. E meus queridos, Jesus deixa-nos fazer o que queremos. Eu confesso, às vezes eu queria que não fosse assim. Mas é verdade. Aqueles homens queriam estar em Emaús, chegaram a Emaús e Jesus vai os deixar. Vai começar a caminhar mais adiante. Aqueles homens nunca mais vão ver Jesus, porque Jesus se vai embora. E aí, o versículo 29 começa com uma palavra deliciosa. Mas, porém, entretanto, meus queridos, como eu amo essa expressão. Quando eu estou a ler a palavra do Senhor e vejo essa expressão, geralmente me chama muito a atenção. Eu não sei se os irmãos deram conta. Acabou, a caminhada cessou, eles chegaram a Emaús, eles não vão ver mais Jesus. Mas, porém, vai acontecer algo que vai virar isso tudo ao contrário. Aqueles homens vão ter uma atitude que vai dar um novo rumo à história, não apenas a caminhada deles para Emaús, mas de toda a história. Isso vai impactar até os apóstolos e os discípulos que estavam lá atrás. Mas eles insistiram, o convidaram, o constrangeram, instaram com ele. Essa palavra que nós temos traduzida aqui merece alguma da nossa atenção. Essa palavra é a palavra grega parabiazomai. Uau! Parabiazomai. É uma expressão curiosa. Na verdade, é um verbo muito intenso. Nós estamos a falar de compelir, de forçar a barra. Estamos a dizer que é quase que obrigar por meio da força, mas sem usar a força.
Obrigar por meio do uso da força, só que com palavras e súplicas. A forma mais fácil de eu explicar isso para vocês é: sabem quando nós somos entalados? Quando dizem a nós, vais precisar cozinhar para 40 adolescentes, e a gente não tem como dizer não. Ou imaginem, eu enquanto pregador, agora aqui do púlpito, dissesse: Cleto, podes ficar de pé, por favor? Sim, Cleto, podes ficar de pé e dar um saltinho para nós? Sim? Pode ser aí, pode ser aí. Obrigado, Cleto, pode sentar. Percebem? É impossível dizer não. A gente sente-se compelido. E isso foi uma coisa que aconteceu no acampamento. Depois eu conto aos irmãos. Era algo que a gente já tinha falado antes. A gente sente-se obrigado a fazer. Percebe? É isso que essa palavra quer dizer. Jesus foi compelido a aceitar aquele convite. Jesus foi convidado várias vezes, para muitas coisas. Não era uma novidade, Jesus receber um convite. Jesus foi convidado para um casamento, foi ali que ele fez o seu primeiro milagre. Jesus foi convidado para jantar em casa de pessoas, até de fariseus e assim, e ele lá foi. Houve uma vez que ele se fez de convidado para jantar na casa de um baixote, um tal de Zaqueu. Jesus foi convidado para curar pessoas, foi convidado até para ver uma menina morta de 12 anos, a filha de Jairo. Teve uma vez que Jesus foi convidado até a se retirar de uma cidade. Quando ele liberta aquele endemoniado de Gadareno, a cidade o convida a sair e ele sai. Jesus já tinha sido convidado antes para muitas coisas. Não era novidade para ele ser convidado. A verdade é que, quando olho a Escritura, eu nunca vi um convite que ele tenha recebido e não tenha aceitado. O que faz esse pedido ser tão diferente? O que faz esse convite o compelir? Eu confesso, foi aí que eu rachei a minha cabeça. Por que esse convite era tão diferente? E eu confesso, a única informação bíblica, e eu aqui quando a Bíblia se cala, eu me calo. A única informação bíblica que eu vejo é que, de facto, esse pedido tinha um motivo, uma motivação que o levavam a fazer. E não era porque queriam ser curados, porque precisavam que Jesus transformasse água em vinho, multiplicasse pães. O convite não tinha a ver com eles. A motivação tinha a ver com Jesus. E não era porque eles tinham percebido quem Jesus era. Eles ainda não sabiam quem Jesus era. Mas eles se preocuparam com ele. Reparem o que diz no versículo. Porque já é tarde e já declinou o dia. Percebem o que se passou? Jesus está a ir embora. E eles dizem: ei, onde vais? Não, já está de noite. Já não é hora de um peregrino andar por aí. Olha, eu nem sei quem tu és, mas tu não te vais embora. Agora é hora de descansar. Precisas comer alguma coisa. Precisas dormir para continuar a tua caminhada amanhã. E de comer e dormir eu entendo. Eles preocuparam-se com aquele peregrino, apesar de não saber quem era. Eles demonstraram compaixão. Eles demonstraram amor por aquele homem. E eu confesso, aí a minha imaginação começa a fluir. E eu me lembro que horas antes de ir para a cruz, Jesus, lá no capítulo 15 de João, dá um mandamento. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus dá um mandamento. Eles agora estão depressivos, estão destruídos. Não se lembram nem da lei e dos profetas. Mas eles se lembram desse mandamento. Eles olham para aquele homem e sentem compaixão. Eles o amam. Eles cumprem aquele mandamento de Jesus. A verdade é que, apesar daquele peregrino ter dito coisas que eles não queriam ouvir, ter lhes dado nas orelhas, ainda assim, eles se preocuparam com ele. Aqueles homens ainda estavam de rastros. Aqueles homens ainda estavam maus. Eles ainda não se sentiam bem.
Mas alguém ao pé deles precisava sentir o amor de Jesus por intermédio deles. Eles olharam para aquele peregrino, que nós sabemos que era Jesus, mas eles não. E foram instrumentos do amor divino. O amor constrange. O amor é aquilo que compele Jesus a aceitar. O amor que aqueles homens demonstraram, o amor divino demonstrado por eles, eu acredito ser o que leva Jesus a aceitar. Eles colocaram o seu egoísmo de lado, as suas próprias lutas e dificuldades, e disseram: não, anda cá, fica conosco, fica aqui. E Jesus ficou. Eu confesso que eu só me lembro daquela passagem em Mateus, quando Jesus diz do grande dia, quando Ele virar, que colocará as ovelhas e os bodes, e dirá: vinde, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. E os justos te perguntarão: quando fiz isso? Quando fizeste a cada um dos pequeninos. A mim o fizeste. Foi exatamente isso que aqueles homens fizeram. Literalmente. Eles achavam que era só mais um pequenino. E era o próprio Senhor Jesus. Ao olhar para esse pequenino verso de Lucas, eu acredito que o desafio para nós, que somos discípulos, que queremos caminhar com Jesus, passo a passo, é que devemos seguir esse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E mesmo que nós estejamos a enfrentar dificuldades e lutas, olhar para o outro com olhar de amor. Olhar para o outro como alguém que precisa da graça de Deus. Olhar para o outro como alguém que precisa de misericórdia. Para encerrar, eu quero apenas deixar algumas perguntas. Quando tu estás triste, quando as lutas te sufocam e as dificuldades vêm, para onde vais? Sobre o que conversas? Quem é que procuras? Consegues olhar para a pessoa que está ao teu lado ou ficas sempre preocupada consigo mesmo? Consegues perceber que outras pessoas precisam do amor de Deus? Ou estás tão preocupado com as tuas próprias mazelas que és incapaz, insensível de perceber que alguém ao teu lado também precisa? O melhor lugar para se estar é caminhando com Jesus. As melhores conversas para se ter é sobre a sua palavra. A melhor coisa que podemos fazer é cumprir os seus mandamentos, apesar de estarmos a nos sentir tristes. Se fizeres isso, vais ver Deus a trabalhar em ti, através de ti e apesar de ti. Que Deus nos abençoe.